Temos connosco, como já repararam, o Sr. Deputado, o Sr. Arquiteto Nuno Costa, que foi convocado para participar nesta comissão, no nosso ponto 1 da agenda, que é uma proposta, um projeto de resolução 85/13 do Partido Socialista, pela criação do complexo habitacional da Sinaga, em Ponta Delgada. O Sr. Arquiteto, neste momento, está aqui como representante da Comissão de Trabalho para a intervenção e requalificação da fábrica do açúcar. Assim sendo, Sr. Arquiteto, como é costume nesta comissão e noutras também, eu vou-lhe dar a palavra para, se quiser, fazer uma breve apreciação desta iniciativa e depois passaremos para o habitual momento de pedido de esclarecimento por parte das senhoras e dos seus deputados. Faça o favor. Muito boa tarde a todos. Agradeço estar a ser ouvido no âmbito desta proposta, neste projeto de resolução que visa a criação de um complexo habitacional de Sinaga em Ponta Delgada. E antes deste momento, tive a preocupação de ouvir parte dos comissários que participaram na elaboração da proposta orientadora que nós desenvolvemos para a Secretaria Regional das Finanças. Precisamente por ouvir também a opinião deles relativamente a esta proposta apresentada aqui pelo Partido Socialista. E o único ponto de acordo, ou que estamos de acordo relativamente a essa proposta, é no que diz respeito à afirmação que aqui está, o terceiro parágrafo, logo na página 1, em que diz que a antiga fábrica do açúcar constitui um imóvel de elevado valor patrimonial, histórico, identitário e urbanístico, profundamente ligado à memória coletiva e à história económica e industrial de São Miguel. A sua preservação e requalificação são, por isso, o imperativo de salvaguarda patrimonial. Tudo o resto, nós não nos revemos nessa proposta. E, inclusive, existe aqui uma afirmação em que diz que os terrenos da Sinaga não podem continuar remetidos à indefinição. Esta proposta aqui apresentada data de abril. No mês de fevereiro, nós inclusive tivemos no Salão Nobre do Teatro Micalense a apresentar a proposta que nós desenvolvemos. Um documento com cerca de 12 páginas que reuniu inúmeros especialistas, pessoas ligadas ao setor universitário, setor da investigação, pessoas com várias experiências na área do património. Esta comissão também reuniu vários departamentos do governo, desde as obras públicas, da Direção Regional da Cultura, esteve presente também representantes do município de Ponta Delgada, da Junta de Freguesia de Santa Clara, do Museu Carlos Machado, pessoas com uma larga experiência e conhecimento na área do património e do urbanismo. Boa tarde. Por isso nós não nos revemos nessa proposta de forma alguma e não podemos aceitar esta afirmação em que diz remetidos à indefinição. Existe uma ideia concreta, foi desenvolvida uma iniciativa onde também foi tida em consideração a própria comunidade local, esteve em aberto à participação pública durante cerca de 2 meses um site a reunir contributos, foi promovido em 2025, em março de 2025, 22 de fevereiro, 22 de março, perdão, um evento na Sinaga, precisamente para também vir a comunidade, onde foram criados grupos de trabalho, e, de acordo com os resultados, a análise que foi feita não aparece como prioridade a habitação. Isso permite dar também aqui algumas notas relativamente ao documento que foi elaborado, um documento bastante extenso e que continua disponível no site www.sinaga.pt. Por isso, e inclusive os debates e a apresentação pública do relatório também estão lá disponíveis para quem quiser revisitar os vídeos, as gravações destes eventos. O documento em si que nós elaboramos está estruturado em 5 partes, fala da história, fala das diligências que antecederam a nossa participação no processo, fala precisamente dos processos participativos, o debate e a escutação pública através do microsite, fala também da análise urbana e do enquadramento nos instrumentos de gestão territorial, e importa aqui dizer que houve várias medidas que foram ao longo dos últimos anos tidas para a salvaguarda dos valores patrimoniais e ambientais, várias resoluções, vários decretos-leis que têm a ver também com a Gruta do Carvão e com todo o valor patrimonial que lá está, precisamente para salvaguardar e impõe restrições à edificação naquela zona. Caracterização do edificado, do estado de conservação, porque não é só dizer que vamos intervir, também temos de ter em conta a qualidade do edificado e as aptidões do edificado que lá está. Foi implementada uma metodologia com base científica em que foram definidos critérios para avaliar a compatibilidade dos usos propostos,
em resultado da auscultação pública que foi feita, em que teve em conta os impactos económicos, a viabilidade física, os impactos sociais e culturais, e daí resulta uma hierarquia de usos que está avaliada, e nós tivemos inclusive o cuidado para cada avaliação dada a cada parâmetro de colocar umas observações a justificar porque é que era dada aquela avaliação e não outra. Apresenta o programa de usos, e inclusive tivemos o cuidado também do programa de usos de especificar ou procurar definir, apresentar as definições do que era cada um daqueles usos, não só para que haja uma leitura objetiva e não ambígua relativamente aos diferentes usos que estávamos a propor. Foi desenvolvido ou apresenta também uma proposta de classificação de alguns imóveis, o próprio conceito de museologia, porque não se pretende musealizar e estagnar ou criar um museu tradicional naquela zona, mas ter sempre em consideração os valores patrimoniais e identitários, e importa ressalvar provavelmente o maior complexo industrial de todos os tempos construídos nos Açores e que teve uma grande importância a nível económico para a região, tanto é que nos movimentos de final do século XIX, os movimentos autonómicos, ou do século XX para o século, sim, XIX para o século XX, os movimentos autonómicos, também teve na base, na gênese, aquele complexo industrial, que foi por decreto-lei de Lisboa que viu a sua produção reduzida para 1/5 da sua capacidade. E isto é extremamente relevante para o nosso contexto açoriano. Por outro lado, o próprio relatório apresenta uma proposta de zonamento, o faseamento das próprias obras, um modelo para operacionalizar o programa que foi definido, apresenta também com bastante pormenor os critérios a serem tidos por parte do Governo Regional a nível de procedimento concursal e apresenta também um conjunto de recomendações. Por isso, a proposta ou qualquer coisa que deverá ser feita naquele espaço deverá ir no mesmo sentido e, de alguma forma, obrigar a que o Governo execute aquilo a que se comprometeu. Perante a proposta que nós desenvolvemos. Inclusive, quando a própria participação, a própria comunicação dos resultados deste trabalho, foram mais de 15 reuniões que foram tidas, reuniões formais, e esta proposta foi aprovada por unanimidade no âmbito da Comissão de Trabalho que foi constituída para o efeito. Importa agora reforçar para que o Governo avance com as recomendações tidas para levar a bom porto a proposta que foi apresentada. Neste sentido, e no âmbito das diligências que antecederam a nossa participação, houve inclusive um pedido de informação prévia de 2018 que apontava para 156 fogos de construção nova. Este pedido previa uma área, uma densificação brutal para aquele espaço. Esse projeto previa 156 fogos, mas previa a construção de vários lotes de habitação, 9 lotes, dos quais 5 eram destinados à habitação. E a planta, ou este projeto, previa uma série de construções, inclusive sobre a própria gruta do Carvão. Aqui está o antigo edifício, o edifício principal que lá está. Previa uma série de lotes nesta zona e que as resoluções do Governo Regional, tidas em data posterior, condicionam a edificação nesta zona. O PDM também põe restrições e limita a 40 metros e 50 metros a construção, ou seja, isto não seria viável. As resoluções que foram tidas, depois em 2019 já foi iniciado um estudo geológico e geotécnico, e isso importa reforçar a necessidade de concluir este estudo, porque ele é necessário qualquer intervenção que se vai fazer naquela zona. O relatório de avaliação que também está em curso pelo Governo. Em 2021 foi feita uma previdência cautelar precisamente para salvaguardar o valor patrimonial existente. Em 2022 há 2 resoluções aprovadas na Assembleia para a proteção e reconversão do património da Sinaga, em que aponta para a inventariação e levantamento do estado de conservação. Precisa ser concluído. A adoção de medidas urgentes no sentido de executar intervenções que visam a prevenção e reabilitação do edificado, uma necessidade urgente. Aponta para a classificação de imóveis de interesse público. A nossa proposta também dá orientações e dá uma base bastante sólida daquilo que deve ser classificado. Tem conhecimento que a Direção Regional da Cultura já tem algum trabalho feito nesta área. Importa, sim, recomendar que este processo seja concluído.
A abertura de um concurso de ideias para a apresentação de conceitos e projetos funcionais. No fundo, a nossa proposta já tem todo esse conteúdo necessário para elaborar este concurso, para que seja promovido este concurso. Importa, sim, que o Governo execute os tais estudos, conclua os tais estudos, que têm que constar forçosamente, ao abrigo do Código de Contratação Pública, têm que constar no processo. E o nosso relatório clarifica também estas questões, identifica quais são os estudos e o respectivo enquadramento jurídico. Há uma resolução também de 2022 que aponta para a criação de um núcleo museológico da indústria açoriana. A nossa proposta prevê também a musealização da zona, não no modelo tradicional, mas tendo em conta a história, a identidade e os valores patrimoniais do respectivo complexo. E depois há uma outra iniciativa, uma resolução que também foi apresentada pelo PAN em 2024, e que pede ao Governo um ponto de situação dos trabalhos feitos no âmbito da reconversão. Isso, todas as medidas apontam sempre para esta necessidade e não para a construção de edifícios novos. A nível dos processos participativos, teve vários investigadores de várias universidades presentes. Em termos de hierarquia de usos, que foram analisadas e foram agrupadas, e está no quadro 2, página 59 do nosso relatório, aparece património e museu como primeiro, comércio e serviços segundo, lazer e desporto terceiro, cultura e artes quarto, indústria e produção quinto, habitação só aparece em sexto e depois em sétimo temos espaços verdes e ambiente. Por isso a habitação não é defendida sequer pelos cidadãos, só houve 4 cidadãos que no âmbito da participação pública defenderam a habitação para aquela zona. Isto naquilo que fizeram formalmente chegar e no âmbito da auscultação que fizemos, os grupos de trabalho foram desenvolvidos. Da análise urbana, nós tivemos o cuidado de identificar ou de fazer uma caracterização da cidade de Ponta Delgada e apresentamos, a partir da página 53, um conjunto de mapas precisamente a identificar os locais verdes públicos existentes na cidade, os parques de estacionamento públicos, os equipamentos sociais, desde creches, lares, residências universitárias, os equipamentos escolares do ensino público, privado e profissional, os espaços culturais, galerias, museus, centros de eventos e espetáculos, a distribuição dos próprios serviços do governo regional. E as conclusões é que chegamos é que naquela zona de Santa Clara existe quase um vazio, é praticamente só habitação que lá existe e que não existe equipamentos, não existe serviços, nada disto. Por isso, qualquer intervenção que venha a ser desenvolvida ali nunca terá por excelência habitação, mas sim outras atividades, outros recursos, outras valências para aquele espaço. É aquilo que a zona carece neste momento. E resulta mesmo dessa conclusão desta análise a falta de espaços verdes para fruição dos habitantes, a falta de estacionamentos de moradores, é algo que a Junta de Freguesia tem vindo a reivindicar também há bastantes anos, ruas exíguas e de circulação que está condicionada a sentido único, ausência de creches, lares de proximidade dos habitantes, poucos serviços naquela zona. O PDM aponta para áreas mistas de média densidade, mas por outro lado temos a servidão aeronáutica do aeroporto João Paulo II que aponta para uma série de condicionantes. Temos um monumento nacional natural do Parque Natural de Ilha. As tais normativas do Governo Regional de 2005, Monumento Natural Regional, em 2025, Parque Natural de Ilha de São Miguel, em 2020, o Plano de Gestão de Áreas Terrestres, em 2019, o Regime de Proteção e Classificação das Cavidades Vulcânicas dos Açores, e em 2063 uma resolução do Governo que aprova a classificação das cavidades vulcânicas dos Açores. Todas essas normas aplicam-se àquela área devido às grutas que lá existem. Essas grutas estão identificadas, essas cavidades, na figura 50 do nosso relatório. Nesta zona estão interditas determinadas ações previstas nesses diplomas, do que se destaca a alteração da morfologia do terreno, nomeadamente através de escavações, aterros e depósitos de resíduos. A realização de obras, por qualquer modo, que possam danificar ou destruir a superfície ou o interior das cavidades vulcânicas, assim como a abertura de novas vias de comunicação ou acesso, estão condicionadas a parecer do Serviço do Governo com competência na matéria, nomeadamente ao ambiente. Não quer dizer que não seja possível, mas está fortemente condicionado à Direção Regional do Ambiente ou à Secretaria Regional com essas competências. O próprio regime de proteção e classificação das cavidades vulcânicas refere que a construção de novas edificações e a ampliação de construções existentes sobre o traçado da cavidade vulcânica está sujeita a parecer prévio vinculativo do Departamento do Governo Regional com competência na matéria. O Plano de Gestão de Áreas Terrestres define um conjunto de medidas nas quais deverá ser efetuada a gestão de urbanização por meio
condicionamento da construção de novas edificações. Por isso, toda aquela zona existe uma série de restrições a vários níveis de iniciativas recentes que condicionam a novas construções. E, por outro lado, não é desejável, face ao impacto e a caracterização urbanística da nossa cidade, que é caracterizada essencialmente por construções de 2 pisos, a zona central, a zona histórica, e aquela zona também, por excelência, dominam 2 pisos, e não é desejável que apareça ali uma construção que sobreponha ao impacto que tem aquela fábrica e que lhe confere uma identidade e uma presença muito forte na paisagem da própria cidade. Este trabalho também não foi um trabalho, uma mera solução programática, teve também em conta a caracterização dos vários edifícios que lá estão, foi feito através de metodologia da ONU, página 67, a caracterização de tudo edificado e o seu estado de conservação. Este não foi um trabalho de ânimo leve que foi desenvolvido. Apresenta uma metodologia e um programa e programas de apoio financeiro. A nível da metodologia para a seleção de usos, foi definido critérios objetivos, que estão na página 89, para analisar precisamente a viabilidade física, a viabilidade económica, os impactos socioculturais, os impactos ambientais, juntamente a um conjunto de subfatores em cada um desses itens. Nesta metodologia, importa salientar que não só participou a Universidade dos Açores, como o Instituto Superior Técnico, através do CITUA, investigadores com várias experiências na área de intervenção de património, precisamente para que pudesse haver uma base sólida para que pudéssemos definir um programa objetivo com viabilidade para o próprio local. A nível de programas financeiros, também foi feita uma análise aos vários programas, ao construir 2030 e ao próprio FEDER. E pôs vários usos que lá estão, e a nível de habitação de construções novas, apenas o FEDER que se mostrou elegível para, no caso da habitação em concreto. Da metodologia que foi tida e que fez avaliação dos vários usos, existe um quadro síntese na página 118, e depois na página 119 mostra os resultados da avaliação da aplicação dessa metodologia. E que estão a verde aqueles que são os prioritários, a verde escuro, depois tem a verde mais clarinho aqueles que são minimamente aceitáveis e que se admite, a amarelo já condicionado e a vermelho aqueles que efetivamente não devem ser tidos em conta naquele uso. E desta metodologia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aparece em 10º lugar habitação em edifícios reabilitados, com cota acessível, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e em 16º, habitação em edifícios novos. Isso dá para perceber pelos usos e pela metodologia aplicada que a habitação não é prioridade. A habitação não deixa de ser algo atrativo para um promotor que quer efetivamente fazer um investimento, precisamente para também ter retorno económico. E seria um erro tremendo estar a dividir aquela parcela em várias parcelas, sem haver uma visão para o todo, para promover apenas habitação numa determinada área e o resto ficar esquecido. Aí sim, é que nunca mais ia avançar com nenhuma proposta para aquele local. E, regra geral, ninguém defende a divisão em várias parcelas daquele espaço, que tem um enorme potencial a vários níveis. A nível de programas de usos, procurou-se alinhar o desenvolvimento com o projeto das necessidades previamente definidas e as expectativas da população, orientar e emanar diretrizes programáticas concretas para o desenvolvimento e concretização, o desenvolvimento adequado do programa às necessidades previamente definidas, visando a garantia da viabilidade funcional e do projeto e, consequentemente, da obra de requalificação, a garantia da compatibilidade de usos propostos com as necessidades previamente diagnosticadas, a resposta às necessidades da população, bem como ao zonamento urbano e à sustentabilidade da intervenção requalificada. Estes usos, depois nós apresentamos um conjunto de mapas que mostra a compatibilidade dos vários usos. Existe um quadro nas páginas 130 e 131, em que mostra aquilo que não é admitido, não é compatível, que está assinalado a vermelho, aquilo que é admissível e aquilo que é o uso preferencial, que está a verde. Na coluna à esquerda, azul, estão identificados os imóveis que fazem parte da proposta de classificação, e a amarela aqueles que são elementos dissonantes, que não acrescentam valor nenhum ao complexo e que recomendamos a eventual demolição por razões diversas. Depois apresentamos um conjunto de mapas, precisamente para se melhor entender a proposta e ver a compatibilidade daquele quadro, no que é que se traduz sobre aquele complexo. A nível de alojamento intergeracional, temos as situações de 2 pavilhões ou 3 que é admissível, não é preferencial.
E depois no edificado existente, que diz respeito aos edifícios, também há 2 edifícios que têm esse potencial. Muito embora o potencial aqui do edifício Fonse apresente o maior potencial de ser estacionamento em edifício, em si, precisamente pela sua localização, até porque a reabilitação deste complexo que aqui existe, por si só, sem qualquer construção nova, já exige mais de 600 lugares de estacionamento para este espaço. E acho que nós não pretendemos criar aqui um parque de estacionamento, muito menos um parque de estacionamento a céu aberto. Por isso, por excelência, este edifício tem potencial por excelência, e este tem por excelência potencial para espaço de serviços, comércio, espaços multiculturais, auditório, etc. Até porque este praticamente é um pavilhão livre, o seu interior todo livre, mas tem paredes e tem uma estrutura de cobertura que vale a pena manter, até porque estes pavilhões e esse edificado é que tem aquela imagem de imponência daquele complexo industrial, e destruí-los seria um erro. Assim como construir edifícios de grande dimensão, de 4 pisos na sua envolvente, seria também um erro, porque se estariam a superpor àquele complexo, àqueles 2 edifícios que marcam aquela paisagem que todos nós conhecemos. Em termos de uso, também apresentamos um conjunto de áreas mínimas, precisamente para garantir que todas as valências, qualquer promoção que venha a ser feita, haja áreas mínimas, não apareça lá só como algo residual, e que o programa seja transformado numa outra coisa qualquer. O programa em si, depois o ponto B da linha 183, apresenta um conjunto de premissas em que se prevê respeitar a volumetria daquilo que existe, utilizar as estruturas que existem, cumprir precisamente com o programa que estamos aqui a definir, garantir a salvaguarda do edificado, entre outras. A tal proposta de classificação e que identificamos quais são os edifícios que devem ser classificados, precisamente o da antiga fábrica, que está em um estado muito mais degradado, mas o edifício primitivo, e depois os edifícios principais, inclusive a zona dos tanques, dos depósitos, porque isto é uma imagem muito forte e que deve ser preservado. E sobre esta matéria, creio que a Direção Regional da Cultura tem estado a desenvolver a sua proposta. Pelo menos na altura já havia algum trabalho feito neste sentido. A nível de zonamento, nós admitimos a construção nova apenas na zona R. E admitimos nesta zona, porque é uma zona já periférica, a Gruta do Carvão está a passar sensivelmente aqui nesta área central, passa inclusive por baixo do pavilhão principal, e admitimos como uma forma de consolidar aqui a frente urbana da Rua do Carvão e da Rua de Lisboa, e a zona D, que está azul, é a zona para estacionamento por excelência, onde admite-se a construção de silos automóveis, precisamente para que não fique um parque de estacionamento a céu aberto e procurar otimizar o máximo possível da área disponível. Esta zona aqui que tem fortes restrições à edificação, zona verde, é uma lacuna nesta zona na freguesia de São José e Santa Clara, nesta zona da cidade não existe praticamente espaços verdes, depois do fruto da população, e todos os espaços intersticiais entre os diferentes edifícios, também zonas verdes, zonas dirigidas às pessoas, sobretudo. A nível de faseamento de obras, a maior preocupação é a salvaguarda do património que lá está, que é a zona que está vermelha, a primeira intervenção que deve ser feita, e que não prevê praticamente habitação, quanto muito o aproveitamento deste edifício para habitação, mas é uma área limitada, que não tem uma preponderância, uma relevância face ao todo que está aqui edificado. A zona 2, que também é a zona de património, precisamente para não se deixar perder, e esta zona é aquela que está mais degradada, mas estão umas paredes de pedra de alvenaria que têm um valor patrimonial que importa também classificar e proteger, e então aquilo que é menos prioritário é a construção nova, precisamente porque não é a prioridade face ao edificado que lá existe e que deve ser o prioritário. E depois, no ponto 15, apresentamos também um conjunto de recomendações que visa precisamente a urgência da intervenção de coberturas dos principais edifícios, a consolidação das estruturas existentes, o desenvolvimento das medidas que impeçam a entrada de animais e a ação de pombos e outros animais, que neste momento está a merecer desta situação, estão a fazer dessas pestes, dessas pragas. Criam dejetos, criam patologias, agrava precisamente o estado de deteriorização dos edifícios e respectivas componentes combustíveis que lá estão, a realização de operações de limpezas que é necessário também fazer, vegetações e tudo mais, a verificação da atualidade do estudo geológico e geotécnico, a consulta ao Departamento do Governo em matérias do ambiente, precisamente para
que se possa pronunciar sobre as restrições à Gruta do Carvão, elaboração do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica, a execução do levantamento arquitetónico, e segundo as últimas informações que tenho, já está em curso por parte da Direção Regional das Obras Públicas, a solicitação à Câmara Municipal de Ponta Delgada para disponibilizar o estudo de mobilidade da cidade, que neste momento está em discussão pública, o plano de mobilidade para Ponta Delgada, a conclusão da inventariação do património do imóvel que tinha ficado à mercê do Museu Carlos Machado, que ainda não está concluído. Importa, sim, reforçar a necessidade de concluir este inventário para que se possa desenvolver o projeto museológico para os próprios edifícios. O processo de classificação dos edifícios, a elaboração do estudo de viabilidade económica da proposta, que é uma preocupação manifestada pela Secretaria, que importa também fazer esta viabilidade dos clubes para garantir o sucesso do projeto, e a elaboração das peças de procedimento para concessão, com financiamento, concessão, projeto, construção, reabilitação, conservação e exploração. A proposta visa promover uma intervenção única para o todo, embora também haja a possibilidade de elaboração de uma unidade de execução, precisamente para melhor se fosse definir estratégia para concretizar todo o processo, mas sempre na ótica de manter tudo o complexo como unidade única. Aí creio que já me alonguei bastante, por isso estou-me calar. Sr. Arquiteto, muito obrigado pelas suas explicações. Isto é um assunto muito técnico, por isso também temos que compreender que leve mais algum tempo na sua apresentação. Eu já tenho neste momento inscrita a senhora deputada Sandra Costa Dias, faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas que nos acompanham online e um cumprimento especial ao Sr. Arquiteto Nuno Costa, agradecendo desde já não só a sua presença, mas também a explanação exaustiva que fez sobre a proposta que está aqui em discussão, mas também sobre aquele que foi o trabalho realizado pela Comissão de Trabalho, passa a redundância, para a requalificação da antiga SINAG. Antes das questões, e se me permite, Sr. Presidente, importa clarificar aqui algumas questões que creio que necessitam de maior esclarecimento antes de passarmos efetivamente às questões. Clarificar que a iniciativa do PS não pretende, nem nunca pretendeu ignorar, substituir ou até desvalorizar de todo o trabalho desenvolvido e apresentado pela Comissão. Na altura da discussão pública realizada no espaço da Sinaga, não pude estar presente porque não me encontrava na ilha, mas estive quando da apresentação do relatório, que está aqui em análise também, ou está por base deste trabalho, e portanto de todo substituir ou desvalorizar este trabalho, pelo contrário, o que se procura assegurar naquele que é o quadro de requalificação da antiga Sinaga, que sabemos que é um projeto há muito falado, discutido, mas que não tem visto evolução até o momento, evolução prática no terreno. Seja salvaguardado investimento em habitação no contexto que todos nós reconhecemos de escassez na região. Não obstante o que disse o Sr. Arquiteto de não haver manifestação pública por parte dos cidadãos desta carência, que deveria ser uma prioridade naquele complexo, sabemos todos que na região existe uma grave carência de habitação e em São Miguel, sendo também a ilha com maior densidade populacional, esse problema é muito significativo e, portanto, o nosso objetivo é ver naquele empreendimento a oportunidade de dar uma resposta na área da habitação, mas nunca descurando daquela que é a outra componente da salvaguarda do património, em primeiro lugar, e nós fizemos visita ao espaço onde nos foi visita guiada, onde nos foi explicado muito bem tudo isto e que existe ali património que é urgente recuperar sob pena de o perder definitivamente e, portanto, aqui a nossa ideia não é apenas de avançar com a habitação isolado, é avançando com a habitação com tudo o resto e dando aqui maior força à concretização desse projeto, que são duas coisas diferentes, ignorar tudo o resto e apostar apenas na habitação, e sabemos das limitações que existem, quer pelo PDM, a proximidade do aeroporto, a cota que é ali possível por essa razão, a questão da Gruta do Carvão, que limita ali à volta em muitas das construções. Portanto, com tudo isto, e não seria a nossa intenção, não é a nossa intenção, alterar aquelas que, obviamente nem temos competência para tal, alterar aquelas que são as indicações do relatório produzido pela Comissão. Volto a frisar um trabalho de excelência e com
interação com vários agentes de diferentes quadrantes e diferentes áreas profissionais que dão aqui, obviamente, uma robustez necessária, mas também é importante reconhecer o valor da mesma. Portanto, o que nós queremos com esta resolução é que este trabalho, que é verdade que para além de toda a envolvência técnica que tem, teve também esta participação pública, que é algo a que não estamos muito habituados na região e creio que será um bom exemplo a seguir em projetos futuros e que possa ser ainda mais participado em projetos futuros, que possa haver ainda uma maior participação do público. A questão é que esta é uma recomendação da Comissão de Trabalho ao Governo de quais devem ser os usos e quais devem ser as prioridades no desenvolvimento desses usos. A minha questão é, não há aqui uma orientação com força bastante ao nível vinculativo do Governo agora construir de acordo com o que está neste relatório. A minha questão ao Sr. Arquiteto é a seguinte: aquele que foi o trabalho e o compromisso assumido com o Governo era de um estudo que identificasse usos e prioridades para o complexo da Sinaga, salvaguardando a questão patrimonial, a questão histórica e também usos que fizessem sentido para aquela zona. E a minha questão é, isto é uma indicação para futura decisão, mas neste momento tem a Comissão conhecimento daquela que é a decisão do Governo em termos de construção para aquelas áreas, seguirão ou não aquilo que foi apresentado pela Comissão de Trabalho. E a minha outra questão é se a inclusão da habitação, e creio que não porque faz parte do vosso relatório, se a inclusão da habitação acaba por desvirtuar o vosso projeto. Não, é uma componente de um todo e percebo quando diz que não deve ser separado em diferentes parcelas, porque avançando de uma parte poderá prejudicar-se o restante. Portanto, por agora, Sr. Presidente, eram essas questões e, não menos importante, o esclarecimento que prestei, e se houver mais alguma questão, estou obviamente ao dispor para esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigado. Sr. Arquiteto, faça o favor. Obrigado pelas palavras de reconhecimento pelo nosso trabalho. No entanto, permite esclarecer várias questões. A habitação é efetivamente uma prioridade para a região. Nós próprios também, o ano passado, promovemos um seminário sobre habitação e neste momento temos um relatório concluído. Estamos à espera de uma audiência do Sr. Presidente do Governo Regional para apresentar este relatório com as conclusões a que chegamos a nível da região. E a nível da região, nos últimos anos, houve muita habitação que foi promovida, tudo o abrigo de PRR, e que termina agora a meados deste ano. Daí todos os procedimentos, os concursos estão abertos, está a terminar um ciclo e deixam um vazio para o ciclo seguinte. E a este nível, eu desconheço qualquer estratégia do Governo Regional a nível da habitação. Não há um documento, não há um normativo que indique qual é a estratégia para os próximos anos. E sem uma estratégia, não devemos estar a promover situações avulsas sem haver essa estratégia. Também nada nos diz, e fazendo face às afirmações que fez da prioridade da habitação para aquele espaço, nada nos diz que aquele espaço é por excelência para a habitação, muito pelo contrário. Proximidade do aeroporto, já existe várias habitações naquela zona, e existe sim uma lacuna de serviços, de comércio, equipamentos, para servir aquela população naquela zona. Tanto é que na caracterização que está no nosso relatório, indica as conclusões que nós chegamos é precisamente isto. E estar a promover e a densificar mais a habitação ali, sem promover comércio, serviços e outros usos, é um erro tremendo. E a habitação e a carência habitacional, não sei se aquele espaço, por excelência, é um espaço que deve ser, pelo seu valor, por a sua proximidade, pela sua centralidade, é um espaço, por excelência, para resolver os problemas de habitação aqui na região. Em relação à nossa proposta é uma proposta orientadora que vai muito mais além do próprio programa. Apresenta soluções concretas ou medidas concretas a serem tidas na tomada de decisão no que diz respeito às questões operacionais daquilo que o Governo deve executar. Não são os estudos que são necessários para promover o procedimento concursal, mas também já uma série de dados, de informação, que podem e devem ser integrados nos cadernos de encargos e nas peças de procedimentos que o Governo terá que lançar para os próximos tempos. Este caminho foi desenvolvido em paralelo também com a requalificação da fábrica do álcool na Lagoa. Sobre a fábrica do álcool não aparece nenhuma sugestão, nada para transformar aquilo em habitação. Esta aqui aparece. Não sei o que é que fundamenta essa diferença entre não propor para um e propor para o outro. Quando foram apresentados os dois, um num dia e o outro no outro dia. Mas para a outra não foi feita qualquer referência, tira-se do princípio que a proposta foi bem vista também pelo Partido Socialista e que corrobora 100% com ela.
Sobre a proposta da fábrica do Alca da Lagoa, tem conhecimento que já foi adjudicado um conjunto de estudos e que esses estudos estão a ser elaborados e que, provavelmente, até o final do ano, haverá um concurso lançado. Sobre a fábrica do açúcar, também tem conhecimento que através das obras públicas já foi solicitado, que está em desenvolvimento o levantamento topográfico. O LEREC também já houve reuniões com o LEREC. O Governo também já reuniu com a Câmara também para discutir assuntos, o entendimento para esse espaço. Por isso, os trabalhos têm estado em curso. É claro que as coisas não se resolvem de um dia para o outro e as coisas também levam algum tempo para serem resolvidas. E esta nossa proposta, que contrariamente àquilo que o vosso documento diz, em que diz que os terrenos da Sinaga não podem continuar remetidos em indefinição, neste momento existe uma proposta, que eu sou suspeito a dizer isso, mas acho que está minimamente consolidada, uma base também técnica, jurídica e também científica que está minimamente validada, um documento exaustivo com cerca de 200 páginas que envolve investigadores de várias universidades. Acho que não podemos dizer que não temos uma proposta e que não pode estar indefinido o uso. A componente habitacional e a proposta que nos fazem chegar fala do complexo habitacional de Sinaga. Ou seja, a componente sociocultural, os comércios e serviços, só pelo nome em si está renegado para um segundo plano. Deste processo em que envolveu a Ordem dos Arquitetos, eu trago aqui o boletim informativo da Associação Portuguesa para o Património Industrial, de âmbito nacional, fez 2 publicações sobre o trabalho que nós desenvolvemos e a explotação pública que foi feita. E não podemos simplesmente arrumar isto na gaveta. Um trabalho onde muitas vezes se defende que se deve vir à comunidade. Um trabalho quase inédito na região, onde nós promovemos debates nas próprias fábricas que estavam em ruínas, coisa outrora que eu nunca assisti. Que envolveu a população, foram feitos grupos de trabalho, que estiveram sentados durante uma tarde inteira no seguimento de um debate a discutir um determinado tema. Houve 2 meses a reunir contributos para ouvir a população e agora vamos topar todo o programa, todas as conclusões retiradas deste processo. Para mim, acho que é contraditório. E é contraditório também quando o próprio Governo Regional toma uma série de resoluções, decretos legislativos que apontam para a salvaguarda dos valores patrimoniais e ambientais e agora querem uma ideia de sobrepor a habitação que faça tudo o resto. Mas aquilo que resulta e ressalta desta proposta, nos termos em que está apresentada. Muito obrigado. Senhora Deputada, quer usar a réplica? Faça o favor. Muito obrigada. Antes de mais, e começo mesmo pelo fim, a questão de justificar também essa questão de remetido em definição. Quando dizemos na nossa proposta o remetido em definição, e talvez não tenha sido a formulação mais feliz, estamos a referir-nos àquilo que é o papel do Governo, porque quando foi da apresentação, o Sr. Arquiteto, tivemos também a intervenção do Sr. Secretário das Finanças, que tudo o que disse, obviamente, e reconheceu o trabalho feito e a validade daquela proposta, mas não houve um compromisso nem de que aquela proposta seria avançada por parte do Governo, nem uma outra componente que nos deve sempre preocupar nesse tipo de projetos, que é a questão do financiamento. Portanto, nós sabemos que isso é um financiamento de valor muito significativo, que obrigará, obviamente, a cativação de valores para este projeto em particular, sob pena de ficar no vazio. Portanto, nós quando falamos de indefinição, não estamos a falar de indefinição do ponto de vista das ideias, estamos a falar de indefinição do ponto de vista daquela que deve ser a concretização daquilo que é o compromisso por parte do Governo. Essa é uma questão. Relativamente à questão da habitação sobrepor-se ao resto, na nossa proposta nós também dizemos que a questão do complexo habitacional pela urgência que temos e pela escassez que temos de habitação, mas sem prejudicar tudo o restante. Mas concordo consigo e logo depois da entrega fiz nota disso junto do grupo parlamentar, que o nome do projeto pode levar a esta ideia de que estamos a sobrepor uma parte à outra. Qual é o objetivo da nossa iniciativa? É efetivamente que haja por parte do Governo um compromisso daquilo que irá ser feito, como irá ser feito, quando irá ser feito. E agora, se me permite, eu colocaria uma questão relativamente a esta parte que tem a ver, eu já percebi que a parte técnica que é necessário salvaguardar para a concretização daquilo que é explanado no vosso relatório, que em diferentes áreas do Governo, em diferentes secretarias, está em andamento, mas que neste momento ainda não existem condições para se avançar para, por exemplo, um concurso ou para um caderno de encargos.
Obrigado. Neste momento não há condições, precisamente porque os levantamentos dos estudos não estão concluídos. E é aqui que deve cingir o foco para reforçar junto do Governo a necessidade de acelerar estes processos. E neste sentido, o ponto 15 do relatório apresenta as recomendações ao próprio Governo daquilo que deve ser feito. E qualquer medida a ser tomada para não inviabilizar todo o caminho que veio até aqui deve apontar neste sentido. Mas em relação à proposta apresentada, pôs também aqui duas questões que importa destacar. Fala em 150 fogos. Qual é a base, qual foi o diagnóstico feito para apontar este número? O que é que sustenta esta medida? Também fala que deve ser no máximo 90 dias para elaborar os projetos. Desculpe, mas isso é impossível. Não há nenhum técnico que tenha capacidade para fazer um projeto que exige um estudo prévio, projeto base, projeto de execução, arquitetura e não sei quantas especialidades associadas, que consiga dar uma resposta em 90 dias. Por isso há aqui coisas que acho que não têm base técnica científica, não está devidamente fundamentada. E tal como disse, e bem, o foco que é necessário é a concretização para que o Governo assuma efetivamente o compromisso daquilo que vai fazer lá. Este compromisso, de alguma forma, está assegurado a partir do momento em que o Governo valoriza o trabalho que foi feito, através do secretário, valorizou o trabalho que foi desenvolvido no âmbito da Comissão. A partir do momento em que o próprio Governo participou em todo o processo, através de representantes de diferentes departamentos, o Governo está comprometido com a própria proposta. Foi aprovada por unanimidade no âmbito de uma Comissão. Apesar de haver assuntos que merecem mais discussão, relativamente ao da fábrica do álcool, também passa a dimensão e a complexidade da intervenção, assim foi, mas foi aprovado por unanimidade, todas as pessoas presentes na Comissão. Isso acho que o foco agora deve ser, de alguma forma, fazer pressão ou procurar saber, junto de quem de direito, neste caso, quem tem a tutela do património é a Secretaria Regional das Finanças, saber o ponto de situação dos trabalhos e o que é que efetivamente será feito nos próximos tempos e reforçar ou voltar a dizer aquilo que efetivamente já fez até à data. Porque ainda há pouco tempo também houve uma notícia que falou precisamente das duas fábricas, em que o Governo também se pronunciou relativamente à fábrica do açúcar e que disse precisamente que está a desenvolver estudos para aquele local. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Luís Raposo, faça a favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos os colegas. Dizer que é um enorme gosto voltar a esta comissão e principalmente também quando se trata de assuntos importantes, como é o caso da habitação. Nós não podemos, perante um projeto de resolução, em que dos 8 pontos do mesmo projeto de resolução, dos 8 pontos nós podemos ler a palavra habitação ou projeto habitacional, não dizer que não se trata só de habitação. É em grande parte sobre habitação que nós estamos a falar aqui. E depois, Sr. Presidente, gostaria de perguntar ao arquiteto Nuno Costa, representante da Comissão de Trabalho, que desenvolveram um extensivo trabalho, e aliás, toda a explanação inicial, bem como as respostas da Sra. Deputada e à nossa colega Sandra, são reveladoras do conhecimento e do trabalho exaustivo que foi feito durante os últimos tempos, que este Parlamento e esta Comissão devem e podem reconhecer. A minha questão prende-se com o seguinte, se percebi bem. O arquiteto Nuno Costa, através da Comissão de Trabalho, para a intervenção e requalificação da antiga fábrica do açúcar, avalia em baixa a possibilidade de habitação, de criar-se habitação. O projeto em si fala em 150 fogos, que nós não percebemos de onde é que este número vem. E queria perceber, junto do arquiteto Nuno Costa, para nós termos aqui uma ideia clara do que nós estamos a discutir, se é possível efetivamente construirmos as 150 fogos naquele local. Muito obrigado. Para já ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Arquiteto. Obrigado. Faça todos os condicionantes impostos para aquele local e, inclusive, tal como disse logo no início, tive o cuidado de ouvir alguns dos comissários, alguns dos arquitetos e outros especialistas que colaboraram nesta comissão sobre essa proposta antes de vir aqui. Foi feito um pequeno estudo, um estudo muito preliminar, um ensaio, não podemos dizer que isso é um estudo prévio porque não é, um pequeno exercício no fundo, onde está previsto no nosso relatório a possibilidade de construção nova, apenas a capacidade para cerca de 60 fogos de habitação.
Só que fazer esses 60 fogos de habitação nesta zona também irá comprometer o centro intergeracional, estamos quase a densificar toda a área, toda a capacidade de construção recomendada para aquela zona, e digo recomendada e não a prevista no plano diretor municipal, porque o próprio plano diretor municipal prevê para esta zona 4 pisos, quando a zona é caracterizada por 2 pisos, e aquilo que nós recomendamos é um limite de 3, precisamente para não criar uma ruptura na paisagem urbana da cidade. Nós todos temos consciência que quando se fez Dom João III, e reparem, Dom João III está planeado desde 1942, o primeiro plano de urbanização da cidade, daí a designação da Avenida É. Isto era a Rua É, está lá no plano de João António de Aguiar, ou João Maria Aguiar, o primeiro plano de urbanização da cidade. Isso se concretizou nos anos 90, e nos anos 90, em século seguinte, construiu-se uma densificação muito acima da escala da cidade. Todos nós nos apercebemos, quando estamos a aterrar na cidade, ou quando estamos a circular na cidade, a monstruosidade que é aquele aglomerado. É isso que nós queremos promover ali na zona da Sinaga? Não me parece. Isso, independentemente dos planos, poderem prever os tais 4 pisos naquela faixa em si, que aquela faixa já está fora do raio de Gruta do Carvão, do afastamento que está nos diferentes decretos legislativos que estão em vigor, não é isso sequer que é desejável. Por isso não temos essa capacidade para colocar ali 150 fogos. Isso fazendo um pequeno exercício, não é um estudo prévio, salvo, é um pequeno exercício só para se perceber a dimensão de que é que nós estamos a falar. Muito obrigado. Sr. Deputado, quer usar a réplica? Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado. Foi muito bem esclarecido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição no âmbito desta segunda ronda, aliás, primeira ronda. Não há, assim sendo, vou abrir uma segunda ronda. Sra. Deputada Sandra Costa Dias, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. O seguimento daquelas que foram as declarações feitas pelo Sr. Arquiteto, também anotei e registrei, tomei boa nota das fragilidades que apresenta a iniciativa legislativa relativamente à classificação, mas gostaria de perguntar, o trabalho que foi desenvolvido pela Comissão permite afirmar que identificamos áreas, edifícios e zonas do complexo onde a função habitacional possa ser integrada com maior viabilidade, sem que seja comprometida quer a memória industrial, quer a fruição pública daquele espaço, quando falava dos espaços verdes, a questão de serviços que estão em falta naquela zona da cidade. Portanto, a minha questão, talvez para ser mais objetiva, é: continuamos a ter a possibilidade de haver construção de habitação, seja construção nova, seja requalificação de espaços que sejam adequados para este fim, mantendo aqui uma salvaguarda daquilo que é a história industrial da cidade, a questão patrimonial e a questão também do uso público daquele espaço. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça o favor, Sr. Obrigado. Eu não chamaria fragilidades da legislação, mas sim condicionantes. São condicionantes precisamente para salvaguardar e preservar as questões patrimoniais e ambientais. Só essa clarificação como nota prévia. Quando me referi, peço desculpa, Sr. Arquiteto, quando me referi a fragilidades era da nossa iniciativa que está aqui em apresentação. Também tomei boa nota. Falou de fragilidades da lei? Não, da iniciativa legislativa. Ok. Desta proposta. Sim. Está claro que esqueci essa parte. Em relação à questão da habitação, a nossa proposta prevê também habitação, conforme disse, em 10º lugar, em termos de hierarquias de uso, com base na metodologia que foi implementada, que avalia os vários impactos económicos, sociais, culturais e ambientais, aparece em 10º lugar a construção, habitação em edifícios reabilitados com cota acessível, e a edificação de novos edifícios está em 16º na zona amarela, na zona que não é propriamente o desejável, mas admite-se. Depois, a nível do mapeamento que foi feito, dos vários quadros, o quadro 81 tem 2 edifícios que apresenta, que se admite também a habitação, mas não como algo que seja prioritário, atendendo que este edifício, por excelência, é destinado a estacionamento, e este, por excelência, é destinado a comércio, serviços, espaços culturais, socioculturais, etc. Em termos de zonamento, a proposta também fala na questão da habitação,
e aponta para possibilidade de construção nova apenas na última fase da intervenção e junto à Rua do Carvão, precisamente permitindo também a consolidação das frentes urbanas e juntamente com o centro intergeracional, onde se pretende juntar idosos, jovens, eventualmente crianças, creches, no mesmo espaço. Com pequenas tipologias tipo T0, onde os idosos podem ter o seu direito à sua privacidade, onde os próprios estudantes podem ter também o seu T0, onde estão a residir com a sua autonomia, etc. Soluções habitacionais que existem noutras cidades do país, não necessariamente residências de estudantes, mas ser um empreendimento também privado, em que seja um privado a promover, na ótica sempre do privado, admite, mas de uma forma residual e não como prioritário. Porque a habitação nunca deve ser encarada como algo isolado, desgarrar todo o complexo, porque pode também vir, porque a habitação irá contribuir para também alguma garantia financeira de quem vier a promover aqui qualquer coisa. Por isso não deve ser tido de uma forma isolada. Por isso eu volto a dizer que a prioridade deve ser reforçar junto ao Governo que avance por proposta conjunta e não de uma coisa segregada e descontextualizada. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Pergunta a Sra. Deputada se quer usar a réplica. Faça favor. Relativamente à questão da hierarquia dos usos, portanto, em sexto lugar, qualificação, nova construção, 16º, mais ou menos. 16º. Muito bem. Então, neste momento, a definição do que será ou não feito cabe exclusivamente ao Governo Regional. Decisão final cabe ao Governo Regional. Muito obrigado. Não tem mais nenhuma inscrição para esta segunda ronda. Creio não haver. Pergunto à Sra. Deputada se há necessidade de abrir uma terceira ronda. Também não há necessidade. Assim sendo, damos por concluída esta audição. Agradeço ao Sr. Arquiteto Nuno Costa e permita-me que lhe faça uma pergunta. Foi convocado também no âmbito do representante da Ordem dos Arquitetos para participar nesta comissão. Eu não tinha esse conhecimento, que seria a mesma pessoa, portanto até poderia ter feito as duas convocatórias para o mesmo dia e, portanto, eu pergunto se, como representante da Ordem dos Arquitetos, se terá coisas muito diferentes para nos dizer relativamente a este assunto ou não. Para depois tratarmos disto internamente. Desculpe, estava a fazer esta pergunta, mas... A posição é a mesma, fiz questão de acompanhar de perto esses trabalhos, dada a sua importância e o impacto que teria, por isso a posição, e em nome do Conselho Diretivo aqui da Secção Regional dos Açores da Ordem dos Arquitetos, a nossa posição é aquilo que está vertido no documento, por isso é uma só, por isso caso haja outras questões que queiram esclarecer, estou disponível para cá voltar, esclarecer tudo o que for necessário, mas a posição enquanto Presidente ou enquanto Coordenador é exatamente a mesma. Muito bem, muito obrigado, assim ficamos também esclarecidos. Agradeço mais uma vez a sua participação e até sempre.